Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Mais uma vez no nosso encontro semanal com a TV Bancários, hoje exclusivamente na quinta-feira. São 19 horas 36 minutos, horário de verão, horário de Brasília. O nosso bate-papo hoje, o tema é sobre regulação da mídia. E você pode participar deste programa. Basta enviar um e-mail para a gente através do Linha Direta, nós responderemos ao vivo aqui para você. O nosso participante de hoje é o Fred Vasques, do Barão de Itararé. Diego, põe no ar como que pode ser feita essa participação. Para participar é muito fácil. Basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. Boa noite, Fred Vasques. Antes de nós entrarmos nas perguntas que já chegaram aqui pra gente, eu gostaria que você falasse um pouco que entidade é essa, Barão de Itararé. Boa noite, Valdir, boa noite aos espectadores. O Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé é uma associação, uma organização que surge há aproximadamente 5 anos atrás, por uma demanda dos encontros de blogueiros, né? Há mais ou menos 5 anos atrás começou um grande movimento de criminalização dos blogueiros, né? Então eles postavam denúncias, postavam temas específicos e alguns sujeitos políticos, alguns pseudos empresários, né, se sentiam incomodados e entravam com ações. Nós temos blogueiros que têm ações de 100 mil, 500 mil reais, né, e temos casos até de jornalistas assassinados, mortos por fazer denúncias de malfeitos públicos, né. Então, o Centro de Estudo se inspira no jornalista gaúcho, Barão de Itararé, que tinha uma característica de escrever de uma certa forma jocosa, né? Ele era muito humorista, muito verve humorístico. Isso, e ele era muito crítico, né? Era um personagem importante no Rio Grande do Sul. E daí o movimento de blogueiros se reúne e constituímos esse centro para reunir primeiramente os blogueiros, né, e a partir deles trazer junto comunicadores, né, para que a gente faça uma construção simbólica de que comunicação queremos, né, qual é a comunicação que corresponde aos direitos constitucionais. É válido. Então, realmente, esse nosso bate-papo de hoje, que é sobre regulação da mídia, quem está aqui conosco é o Fred Vasques, da entidade Barão de Itararé, que ele explicou agora há pouco o objetivo dessa entidade. Você pode participar desse programa, basta clicar no Linha Direta e enviar para a gente a sua pergunta, a sua contribuição, responderemos ao vivo. Ô Fred, como o atual modelo de concessão pública dos meios de comunicação impede o avanço da comunicação democrática? Bom, se nós pensarmos que são 9 as famílias e conglomerados, né? Hoje nós temos as igrejas muito presentes, né? A Record passou a ser da Igreja Universal, é o mais antigo canal de TV, né? Resistente. Você tem pouca pluralidade. Você tem muita concessão de antenas, de transmissoras, mas que se transformam retransmissoras, reprodutoras. Então, e essas mesmas empresas e famílias que detêm um canal de TV, detêm uma série de canais de rádio, de emissoras de rádio, né? E fora que você tem uma ultra concentração, ainda que a gente tenha a internet como um grande espaço democrático, né? Ele é controlado, se nós formos pegar, são 5 grandes empresas no mundo, né? São as 5 grandes empresas de telecom. Então, tudo que eu quiser transmitir pela internet, ou eu vou cair na Portugal Telecom, na Itália
Telecom, na AT&T, né? Então você tem uma excessiva concentração de atores que gerenciam toda a produção. E culturalmente, aqui no Brasil, né, você tem uma excessiva concentração da produção e de financiamento da produção no Sul e Sudeste. Então você acaba tendo uma voz única, né? Então o sujeito que está no Maranhão só ouve a novela do Rio de Janeiro, né? Então essa concentração, tanto na questão da infraestrutura quanto da produção do simbólico e cultural, é que torna difícil você ter uma democratização da comunicação, de mais acesso, né? Agora você abordou a questão da internet, que de repente, vamos colocar assim, existe, não vamos conceituar como cartel, mas um número reduzido de provedores, né? Você citou 5. O advento da internet, então, você não acha que vai proporcionar a democratização da mídia? Assim, não, ela tem um papel fundamental. Se você pegar... Eu comecei a usar a internet, na verdade era só um esquema de transmissão de fax. Eu morava no Uruguai, né? E não tinha comunicação. Só um detalhe, o Fred Vasquez é uruguaio, sotaque brasileiro, mas é uruguaio. Eu sou nascido lá, vim pra cá com 3 anos, né? Eu fui trazido. Aí eu voltei para morar lá, morei lá de 90 a 95, foi o período que eu tive meu primeiro computador. Não tinha internet, tinha o fax. O fax pelo computador. E o meu pai, que trabalhava em empresa, o fax para eles era o fax mesmo, né? Aí falava, pô, mas como nós vamos falar rápido e barato? Me manda um fax. Como? Você manda que eu leio no meu computador, eu escrevo a carta aqui no computador e mando o fax. Então já era o advento dessa troca que hoje a gente vê na internet. E se você pegar, Valdir, acho que você, assim como eu, viveu essa experiência. Eu lembro que eu via o programa do Arrelia na TV Tupi. Era branco e preto, era maravilhoso. Mas eram 5 pessoas. Tanto é que se tem assim o símbolo da TV brasileira é Assis Chateaubriand, que foi o fundador do Diários Associados, que está em vários estados do Brasil, né? E hoje em dia, nós podemos aqui fazer um programa. Uma criança pode entrar na sala dela, como a gente vê na rede social, e produz. Então você começa a ter, ainda que haja uma concentração da infraestrutura, ela é mais acessível, né? E ela permite que eu seja sujeito da construção do simbólico. E eu posso amanhã ser um hit, né? Ser um sucesso, e a partir disso eu começo a entrar em outros mecanismos de financiamento desse meu fazer. Então a internet, ela na verdade, eu gosto de falar que ela é uma brecha da possibilidade, ainda que estejamos numa alta concentração, o Facebook que todo mundo usa, YouTube, parará, tem um dono. Essa questão é onde vai parar essa comunicação, né? Ou seja, onde vai ser peneirada, vamos colocar assim, essa mas vai acabar em que o modelo de P2P que se chama, que é como se trocam arquivos, né? Inclusive na área científica, né? O meu computador dialoga direto com o seu computador, ele não precisa passar em uma máquina central. Num filtro. Esse movimento vai ser natural. Por quê? Porque a minha filha de 8 anos já produz vídeo e convida os amigos e fazem coisa. Então, o processo cultural acho que vai ser muito mais forte que o processo econômico. O processo econômico vai ter que se adequar a isso. Tem um documentário até para eu amarrar, que tem a ver até com o tema aqui, ou melhor, com a entidade que nos patrocina o diálogo, né? Que é o Sindicato dos Bancários. Eu fiz um documentário que não fui eu que fiz, fomos nós, foi dentro da proposta dos pontos de cultura em Campinas, participando de um processo de formação política. Nós constituímos um documentário feito com software livre, toda a edição, produção foi colaborativa, né, chamado Autofagia Midiática. É isso ou o quê? É só entrar no Vimeo, tá lá. E a pergunta era o quê?
para os movimentos sociais, para os sindicatos, para os partidos políticos de esquerda, de centro-esquerda, essas figuras históricas que nós fazemos a luta da comunicação, da democratização de direitos, de direito ao trabalho digno, de direito à saúde digna, à educação. A comunicação é estratégia ou alegoria? E eu me deparei com uma figura fantástica que foi Rubens Nazzarini, do Teatro Treta, que ele era a forma de comunicação do Sindicato dos Bancários de São Paulo na década de 70, nos períodos das greves, que começavam a romper com aquele sufoco da ditadura. E aí ele vira lá no vídeo e fala, é o seguinte, todo mundo hoje está com o celular na mão. Então, esse modelo de concentração, de que todo mundo só sabe tudo pela TV, ele tende a cair, porque eu vou produzir, eu vou receber e eu vou transmitir. Então acho que a internet, ainda que ela tenha uma alta concentração da infraestrutura, que eu acho que vai ser um modelo que os Estados-nações vão ter que resolver, ela é uma grande brecha para que a gente comece a potencializar essa produção multimídia, já não é nem mais televisiva ou rádio, é multimídia, é transmídia, assim, é uma loucura. Assim, a gente não tem ideia do que é. Assim, ainda não sabemos o que vai ser. São 19h47, horário de verão, horário de Brasília. Nós estamos conversando hoje sobre regulação da mídia. Nosso convidado é o Fred Vasquez, da entidade Barão de Itararé. Ô Fred, qual a sugestão do modelo de concessão para a mídia democrática? O modelo de concessão é desconcentração, né? Então, você não pode ter uma concessionária de TV com concessão de transmissoras ou retransmissoras por todo o território, que ela tenha inclusive a concessão de rádio, né, em seu território, em outros, né? Então você tem que pôr um limite, né? Se trabalha na casa de 30% de um território como um teto em um só meio. Então eu só posso ser concessionário de TV, ou eu só posso ser concessionário de rádio, né? A internet é uma questão que vai ter que ser falada, se discutir como vai ser isso, né? Pois ainda, exemplo, o Estado aprovou o Marco Civil da internet, então ele traz regulações que já podem ser um exemplo, né, de que a comunicação é uma prerrogativa do Estado, não é nem do político e nem do interesse econômico. Então, hoje o modelo nosso é o seguinte: eu tenho uma concessão em São Paulo, tenho uma concessão no Rio, tenho uma concessão no interior do Rio, na Bahia, Pará. Não pode, eu tenho que ter um limite. São grandes grupos que acabam tudo convergindo para o lado político. Sempre é um político, alguma coisa nesse sentido. Não, até econômico. Econômico exemplo, também. Vamos pegar, acho que um ícone, né, que nós podemos. Acho que dois exemplos bem bacanas é o seguinte: a Globo. Sim. A Globo se conforma em 65, né, a partir de uma aliança, né, que pode ser vista no documentário, anotei aqui, além do Cidadão Kane, é um documentário feito pela BBC de Londres, onde ele coloca a história da construção desse conglomerado de transmissoras de TV e rádio, né? E era um jornal só, O Globo, no Rio de Janeiro. Tem uma aliança política muito clara, tem um papel político, economia é política, né? Claro. E aí você vai para a Rede TV. A Rede TV, ela vem da aquisição por um conglomerado empresarial do espólio da antiga Manchete, né? Da família Bloch, que faliu e eram poucos canais. E hoje você vê a Rede TV, assim, ainda que ela tente fazer política, ela reverbera o que os grandes fazem. Então ela é econômica. Aproveitar aqui esse seu gancho, você acha que tanto as TVs comunitárias quanto as rádios comunitárias seria uma sugestão de modelo democrático para a mídia? São. Elas não seriam, elas são, né? Elas são. Mas você não acha que está incipiente ainda essa concessão? É incipiente porque o Estado não entende, né? Aí é política de Estado e não só política de governo.
E isso daí eu aprendi andando no IPEA e no Congresso, é o seguinte: uma coisa é a política de governo, outra coisa é a política de Estado. Claro. Então, nossa conformação é que há uma necessidade de um modelo econômico sempre, né? E que o Estado, ainda que ele financie isso tudo, cabe a que esses pequenos canais se virem, né? Então, exemplo, não existe autorização de financiamento, não existe política de realmente acompanhamento de que aquela TV comunitária seja comunitária. Então, não existe vamos colocar, o benefício e a autorização dessa TV comunitária poder explorar comercialmente alguns intervalos. Isso não pode. E o mais engraçado é o seguinte: a TV comunitária no Brasil não é, então ela fica por sinal aberto. Exatamente, então acaba ficando sem perna e isso impede um pouquinho. Inviabiliza totalmente a democratização. E é legal contar como surge aqui, né? É uma réplica do modelo de concessão, assim, porque a TV comunitária surge como uma contrapartida dos parlamentares e dos gestores do Ministério das Comunicações à época, né? Eu acho que foi na década de 80, o seguinte, da TV a cabo. Sim. Queremos pôr a TV a cabo para levar uma TV fechada, com qualidade, assinada e pá. Beleza, só que você tem que dar uma contrapartida para poder passar o fio por cima nos postes, que é um espaço público. Qual a contrapartida? Vamos copiar os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a TV comunitária, no sinal de satélite e na TV a cabo, ela não só tem o direito ao canal, mas as companhias, elas têm que dar a infraestrutura, tem que dar o estúdio, tem que dar o Laplink, que é o caminhãozinho com uma antena especial para o cara fazer externa, tem que dar tudo. Então eu sou do movimento dos barbudos, né? Eu quero fazer um programa em defesa dos barbudos, né? Eu vou chegar na TV comunitária e eu vou ter tudo para fazer. Hoje não. A TV comunitária, ela apena. Então ela tem que ser, é um processo de passar chapéu. É triste. É triste, mas é isso. Para passar na TV a cabo. Então é restrito. Então você perde qualidade e tudo. Porque não é uma política de Estado de valorizar a capacidade dos pequenos grupos comunitários. Seria uma solução de uma contribuição democrática da valorização da mídia, somente na teoria. Porém, na prática, não é isso que acontece. Nós vamos fazer, são 19 horas e 54 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Aproveite este tempo. Mande a sua contribuição, a sua pergunta para a gente. O nosso bate-papo hoje é sobre regulação da mídia com Fred Vasquez, da entidade Barão de Itararé. Só mandar que nós respondemos ao vivo para você. Segue comercial TV Bancários. Ao vivo tem dessas coisas. Está parecendo que a gente está começando agora, seu Diego, mas é só um estamos apresentando. São 19 horas e 58 minutos. Já estamos aqui com quase 40 minutos de programa, quase 30 minutos de programa. Hoje o nosso bate-papo é regulação da mídia. O nosso convidado é o Fred Vasquez, da entidade Barão de Itararé. Nós temos um bate-papo interessantíssimo. Fred, nós falamos sobre a questão de uma concessão, qual a sugestão de modelo de concessão para a mídia democrática. A questão do financiamento dos meios de comunicação, na maioria das grandes corporações, atrapalha na divulgação de informação que represente toda a população? Atrapalha. Assim, aquilo que é condicionado ao processo de você garantir quem ele financia ou garantir o diálogo com o político que lhe patrocina, te limita na liberdade de expressão, porque você está condicionado a. Né? Por isso que o Estado ele tem um papel fundamental em criar os mecanismos em que você possa acessar a produção de comunicação, né? E você ter liberdade de expressão. E ainda tem uma estrutura, né? Que, exemplo, quando o Barão de Itararé surge, foi para, inclusive, começar a discutir como é que se cria um mecanismo de proteção de quem se manifesta. Ainda que nós tenhamos, pela lei, né,
pela Constituição, o direito à liberdade de expressão, seja ela qual for religiosa, artística, cultural, de manifestação de pensamento, o poder econômico, quando se sente atingido, né, e o poder econômico está intimamente ligado com as relações políticas construídas no Brasil, desde o Brasil Império, né, ele vai silenciar o sujeito, primeiro pela lei, né? E em caso mais grave vai mandar matar. Exemplo, no terceiro encontro de blogueiros em Salvador, que foi em abril de 2012, não, foi em maio, até uma plataforma para blogueiros foi lançada dia 15 de maio, foi anunciada a morte de um jornalista que fez algumas denúncias no Maranhão, e o mais louco é que ele era do jornal da família Sarney. Então, na verdade, assim, tem um filme muito bom, que eu acho que dá muito claro isso, que o meu tempo que não vai dar, mas é Rede de Intrigas, de 1973. A cena mais bonita, assim, mais forte é quando chega o dono do canal de TV pro apresentador, que se acha que está na liberdade de expressão, posso falar o que eu quero, acuso, parará. Aí chega ele e fala, meu amigo, vai chegar um dia que você não vai ter mais as bandeiras Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Rússia, nada. Será AT&T, Exxon, Shell, IBM. Ou seja, e são as corporações que estão aqui hoje em dia mandando. Com certeza. Então, isso é legal para a gente entender o seguinte, o poder econômico, ele está intimamente ligado à construção do modelo de concessão que nós temos. Porque a melhor forma de eu fazer o sujeito consumir o que eu quero é controlar os desejos dele. E, Fred, e quais os desafios para a democratização da mídia? O que você destacaria? Consciência. Eu acho que o primeiro é conseguir fomentar que as crianças nas escolas falem, que as crianças nas escolas criem, que as crianças nas escolas tenham um pequeno estúdio igual esse aqui, que ela pode sentar e brincar, assim como está o Diego ali, né, que você falou e tudo mais, que é isso, fazer TV é uma brincadeira. E aqui são quase crianças, tudo garotada nova. Assim, eu entro no espaço desse, eu me lembro quando eu fazia com Super 8. Eu cheguei a usar videocassete, não usamos isso, mas eu brincava de fazer com caixa de sapato. Interessante. E a gente fazia foto no papel, numa lata escura. Sim. Ou seja, ter acesso a isso nos faz entender o seguinte, eu posso contar a história que eu quiser. Quando a gente conseguir colocar essa criançada na consciência de que é capaz de construir histórias, seus referenciais, é o primeiro passo. O segundo passo é o Estado entender que o Estado que nós temos, ele só se sustentará, o Brasil só se sustentará como um país soberano, né, se os meios de comunicações forem plurais. E isso quer dizer, concessão não pode ser concentrada e não é propriedade. Então, se amanhã o Congresso Nacional, a Presidência da República, prerrogativa constitucional achar que uma Globo ela está ferindo preceitos constitucionais, ela pode não renovar e eventualmente mandar para o Congresso um pedido de cancelamento da concessão, que foi a grande briga na Venezuela. Sim, na Argentina também. O que aconteceu? Ali não foi uma questão de caçar a concessão, ele só não renovou. Porque aquele grupo empresarial articulou um golpe de Estado com um presidente eleito, goste eu ou não. Essa não é a questão, né? A democracia é isso. Eu posso sentar com quem for e a gente não gostar das mesmas ideias, mas sermos capazes de dialogar nelas. E o que aconteceu ali foi... Mas se você for na Venezuela, existem 5 canais da iniciativa privada, do mercado, os tradicionais das famílias políticas e tudo, e o Estado venezuelano viabilizou 5 canais públicos, comunitário, educativo, a Telesul, que é fantástica, né, que o Brasil nesse ponto se apequenou, né, mas a gente tem o Beto Almeida, né, que costurou um diálogo que eu acho importante, que aí entram... E está tendo um grande papel na propagação da Telesur no Brasil, exato, né? E de conteúdo, né? Fred, esse é o programa dos sindicatos bancários, a TV Bancários, tá? Eu vou fechar fazendo essa pergunta para você.
Como você acha que a imprensa sindical pode contribuir para fazer fazer frente à hegemonia da chamada grande imprensa? Primeiro, fazer diferente. Eu acho que a partir da experiência que eu tenho com os movimentos de produção de conteúdo, já fiz transmissão ao vivo, exemplo, eu fiz a transmissão da primeira marcha de mulheres, do encontro de mulheres atingidas por barragem, que foi aqui do lado, no parque da cidade. Nós transmitimos o encontro inteiro e transmitimos a marcha delas para o Palácio do Planalto com 3G, né? E fomos o único veículo que transmitiu o encontro de 500 mulheres com a Dilma pela internet. E tivemos uma audiência de 500 pessoas. Né? Nós temos uma lógica, isso no documentário eu conversei com o Alípio Freire, Renato Tapajós, eu vejo isso no dia a dia com as forças políticas que eu trabalho. Pontos pré-estabelecidos. A primeira coisa que fala, eu saí na Globo, eu saí na Folha. Não é nem se eu sair no... Exemplo, aqui e em Brasília temos o Jornal de Brasília, o Correio. Não, eu saí na Globo. A Globo me ligou. Então, nós culturalmente queremos isso. Né? Então, eu acho que o primeiro passo é o seguinte: fortalecer os canais alternativos. É chamar para a coletiva de imprensa blogueiros, claro, TV comunitária, rádio comunitária. Tem a Utopia FM aqui em Planaltina, rádios web. As rádios web. Assim, você tem tantos instrumentos para sair dessa lógica, né, e de trazer pessoas para dentro. É o primeiro. Esquecer dos grandes, eles não vão falar o que você quer. Exemplo, eu vou dar uma entrevista, eu falo, talvez eu não goste da Dilma, né, mas eu acho que ela tem um governo bom. O que eles vão pôr lá? Talvez eu não goste da Dilma. Claro. Essa edição que interessa a eles. É o que vende como notícia. Então, o primeiro fato, a primeira coisa, negar essa grande mídia, não falando contra, deixa eles morrerem pelo vazio. O Jornal Nacional está perdendo audiência. Deixa ele perder audiência. Não quero falar com a Globo, eu quero falar com TV dos bancários. Né? Okay. O que eu quero falar com a TV Web? E a outra é financiar as produções independentes dos trabalhadores. Sim. Trabalhador mora ali, pega ônibus, ele é o melhor repórter. Então, eu já vi um pessoal que faz programa dentro de um ônibus. Né? Tem um pessoal na Bahia, procurem a Mais Um Filmes. Mais um filme. Eles fizeram, a gente lá na Câmara dos Deputados, na Comissão de Cultura, quando começou a tramitar outra vez para fazer mais do mesmo, que é um projeto de lei para regulamentar a regionalização da comunicação, me apresentaram um vídeo de uns baianos, né? E isso é para fechar, para falar que tem que financiar isso, né? Claro. Os sindicatos, eles têm que financiar essas produções independentes. Aí chega um rapaz da Bahia e fala, gente, a gente tá fazendo tudo errado. Acabei de chegar do Rio, na baianês dele, né? Cheguei do Rio, no workshop, a gente tá falando baianês demais. Ninguém entende nada, não sei o quê. Aí eles começam a brincar com a tradução, eles colocam os carioca para traduzi-los. Pronto, agora tá bom, né? Então, não pode usar gíria local? Não pode usar sotaque local? Pode. E o papel do sindicato é fortalecer seu trabalhador e ele se identificar naquele local de trabalho, no território que ele ocupa. Né? E mais um filme que é muito legal, só para fechar. Sim, claro. Que é do Alder Câmara, muito bom, Cine Hollywood. Hollywood, sim. Que é legendado com cearense. Então, o dia que a gente conseguir trazer o trabalhador para sentar aqui e ele fazer o programa, se ele quer dançar, se ele quer pular, é o que ele faz. Esse é o objetivo. Né? A gente consegue fortalecer outra linguagem que vão pôr os programas da Globo vão acabar perdendo audiência, porque eu prefiro ver os meus amigos fazendo um programa engraçado do que a Regina Casé fazendo Zorra total da vida. Eu não quis ver naquilo lá. Ninguém merece. Ninguém merece. Ô, Fred, nós chegamos ao final do nosso programa. Suas considerações finais sobre a sua participação neste programa aqui na Câmera 1. Tá. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui em nome do Barão de Itararé. A tarefa não é simples, né? Uma criança outro dia numa apresentação fala, dançar, falar
que dançar, que quer dançar é fácil, mas dançar tem o compromisso de ir ao trabalho. Então, se nós queremos democratizar a comunicação, a gente tem que sair do lugar só de falar e financiar, e fazer, e construir. Então, você que está assistindo, não tenha medo de pegar sua pequena câmera, faça um programa, mande para o sindicato, dialogue com o sindicato. Você tem um blog, avisa a assessoria de imprensa do sindicato que você escreve, que você faz vídeo. Eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço. E aí a conjuntura para que as entidades como o Barão, como o FNDC, como os sindicatos e tantos outros estão lutando pelo marco legal, nós temos que lutar pelo marco do simbólico. E o simbólico é que os nossos filhos e nossos avós se vejam, se reconheçam e se mostrem pela comunicação em rede que nós estamos vivendo hoje. Ok, eu gostaria muito de agradecer a presença aqui do Fred Vasques, coordenador do Barão de Itararé, que nós conversamos esse papo muito legal, muito gostoso sobre a regulação da mídia. Agradecendo aqui a nossa equipe técnica, o Lucas aqui dentro, a Diego lá fora, a assessoria dos sindicatos bancários através do Renato, mas agradecendo principalmente a você que tornou audiente desse programa, nesses 45 minutos que estivemos no ar. Lembrando que nós temos um próximo encontro na segunda-feira, às 19h30. É isso, Lucas? 19h30 aqui na sua TV Bancários. O tema vai ser dissertado e divulgado amplamente pelas redes sociais e pelo próprio site do Sindicato dos Bancários. Tenham todos um ótimo restante de semana, um ótimo final de semana. Segunda-feira nos encontraremos. Estamos aí. Tchau, tchau. Segue TV Bancários.